Bom, o que nós vamos conversar hoje sobre o conteúdo de geografia do segundo bimestre? É choque de civilização. É um conceito proposto pelo Samuel Huntington, que é um cientista político americano, tá bom? Ele propôs aí uma teoria para falar sobre choque de civilização. Qual que é a ideia do Huntington, né? O que ele vai dizer? Ele vai propor a ideia de choque de civilização, e aí o nosso material, né, aqui do segundo bimestre, ele coloca isso como uma interrogação. Choque de civilização, né, uma ideia de um choque de civilização de fato. Vamos entender a proposta do Huntington, né? O que ele fala? Ele vai falar o seguinte, ó, no mundo moderno, os conflitos não terão fundamentalmente origem na ideologia, né? Lembra lá, socialismo, capitalismo, ou na economia, né? País rico, país pobre, né? Na verdade, ele como era na Guerra Fria, né? Então, essas questões de conflitos pela ideologia ou em função da economia, como eram na Guerra Fria, vão deixar de existir. Isso é a proposta do Huntington. Ele vai falar o seguinte ponto: as grandes causas de divisões da humanidade, as principais fontes de conflito serão culturais. Ele coloca esse ponto. Então, ele vai estabelecer que as diferentes culturas entrando em choque vão acabar gerando aí conflitos, né? Para ele, o choque de civilizações, então, vai dominar a política mundial, ou né, passou a dominar a política mundial após o fim da Guerra Fria, onde essas linhas divisórias, né, das civilizações formarão frentes de batalha do futuro. Consiste basicamente em garantir, né, a ideia do Huntington, já que ele é americano, que o Ocidente se fortaleça cada vez mais e afaste todas as outras, né, ameaças que possam ocorrer aí à civilização ocidental, no caso a civilização norte-americana, já que está falando basicamente aí a partir de um ponto de vista dos Estados Unidos, né? E aí a gente fala em especial o Islã, tá bom, galera? Então a ideia aqui do Huntington é falar o seguinte, ó, vai ter um choque de civilização. E quando eu falo civilização, é no aspecto cultural. Então as diferentes culturas vão entrar em choque. Ele coloca esse ponto aqui. Beleza? Essa é a ideia principal. Quando eu falo de civilizações, galera, é importante lembrar que nós temos diferentes formas de organização de sociedade, agrupamentos religiosos, então tudo isso entra nesse bojo de civilização, tranquilo? Até a maneira como um determinado grupo da sociedade interage, né? Ou acessa outros recursos, enfim, como ela se organiza ali. Isso entra em choque com outras formas de vida, né? A gente consegue perceber muito bem isso. Só para a gente poder pensar um pouco melhor, né? Eu trouxe esse mapa aqui para vocês. Oi, Lívia, bem-vinda. Acordou agora também? Não, não, acordei faz tempo. Galera, vamos lá então. Qual que é a proposta de regionalização, então, segundo Samuel Huntington? Ele vai falar o seguinte, ó, em amarelo, né, a gente pode perceber que é a cultura, né, ou melhor, é a civilização ocidental, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. É, a Rússia, ela entra aqui, o que seria uma civilização cristã ortodoxa, né? É uma variação do cristianismo, né? A igreja ortodoxa, tá bom? Nós aqui, o Brasil, por exemplo, estamos dentro do que seria a civilização latino-americana. Tenho aqui simbolizado pela cor rosa, né? Acho que é assim que está aparecendo para vocês. Rosa, a civilização islâmica. Eu tenho aqui também a civilização africana, né? Eu tenho aqui a civilização chinesa, a shintoísta, né, que é a japonesa. Percebam que a Austrália, né, apesar da distância geográfica, ela está dentro desse bojo, né, da cultura ocidental. Tranquilo? Então ele vai dividir o mundo, ele vai regionalizar, vai ter uma proposta de regionalização em cima disso, né, dessas questões étnico-culturais, vamos colocar assim. Tranquilo? Essa é a proposta do Huntington. E ele fala que vai haver um choque. Qual é a ideia? Como é que ele exemplifica isso? Através dessa imagem que eu estou colocando agora para vocês, né? A ideia aqui mostra o seguinte ponto. Perceba que quem está no centro aqui é a civilização ocidental, né? E tem uma linha que é o choque, ou o possível choque. Aí eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte ponto, galera. O choque dos Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa, ó, é contra a América Latina. Tá vendo aqui? Há um choque, né? Contra a América Latina. Então, eu estou preservando os valores ocidentais, no caso aqui, Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental,
contra, né, a influência dos latino-americanos. Eu estou aqui na Europa Ocidental, Estados Unidos, mantendo a minha cultura e enfrentando a ameaça da Rússia, ou a ameaça da China, numa atualidade, né, pensando num tema mais atual, já que a China hoje acaba se transformando aí numa espécie de um possível rival geopolítico dos Estados Unidos, né? Então percebam que esse mapa traz esse choque entre os valores chineses e os valores norte-americanos, né? Eu falo norte-americano porque acaba quem lidera essa civilização ocidental é a nação dos Estados Unidos. Bom, galera, e principalmente, né, o que ganha mais evidência nesse choque de civilização? É o enfrentamento tanto dos Estados Unidos, mas da Europa Ocidental, esse enfrentamento entre aspas, tá bom? Porque ele existe aí, segundo a percepção de alguns, não de todos, é o enfrentamento contra a civilização árabe muçulmana. Perceba que a seta aqui é até maior, né? É esse enfrentamento. É aquela velha questão de colocar todo o islâmico, né, como uma possível ameaça. Esse é um ponto muito importante que ainda hoje é atual. Deixa eu voltar aqui à imagem que eu havia colocado no início. Isso ganha força, principalmente, galera, quando ocorre o 11 de setembro do ano de 2001, né, em que os Estados Unidos é atacado em seu território. Os terroristas promovem um ataque não só ao World Trade Center, mas em outros locais, né, no Pentágono. Tinha até um outro avião que era direcionado para a Casa Branca. E aí essa ideia de choque de civilização ela ganha mais evidência. Aí o pessoal falou, legal essa ideia do Huntington, né? Ela é real mesmo. Vamos adotar essa ideia aqui como linha política. Tem um seriado na Netflix que eu esqueci o nome agora, é de um cara que o pessoal pensa que é Jesus. Isso, obrigado, Cajuela. É Messia, né? Tem um seriado, então, na Netflix, né, chamado Messia, que nos primeiros capítulos cita essa teoria do Huntington. Esse seriado vale bastante a pena, viu? É bem interessante. Ele traz ali alguns elementos religiosos, mas também elementos culturais, étnicos interessantes, para que no momento como esse, né, de distanciamento da escola, a gente possa aprender também de uma outra forma, né? Tem outras ferramentas, filmes, livros, seriados, a gente aprende muito também, tá bom? Então a ideia desse mapa aqui, galera, é mostrar essa frente, né? Esse choque, né? Esse conflito. Tranquilo? Entender aqui o conceito, galera? Ficou tranquilo para vocês? Quem quiser abrir o áudio pode abrir, quem quiser comentar no chat pode comentar. Deu para entender isso? Eu entendi, mas eu tenho uma pergunta, que é tipo assim, por exemplo, tem alguns outros possíveis choques em outras regiões, tipo do latino com o arábico, sabe? Tipo, sem ser totalmente centralizado na civilização ocidental. Não sei se Tá, você entendeu a minha pergunta. entendi. Você está colocando, Raul, por exemplo, a gente pode pensar num choque latino-americano contra os muçulmanos, por exemplo, né? Talvez seja essa a sua pergunta. Ou um choque entre muçulmanos e a civilização ortodoxa, né? A Rússia, no É, caso. Entendi, a sua pergunta é essa. Sim, pode acontecer também. Lembrar que, por exemplo, a Rússia, ela tem ali a maioria da sua população de um grupo étnico eslavo e com uma religião cristã ortodoxa. Mas dentro do território russo, né, ou no país, né, no Estado-nação Rússia, tem outros grupos étnicos com outros segmentos religiosos. Os chechênios, por exemplo, eles são islâmicos, tá bom? E há um choque ali com um cristão ortodoxo, tá bom? Tem essa diferenciação. Então, há sim esses elementos de choques entre outras civilizações, interpretada aí pelo Huntington. Mas o que ganha mais evidência, né, em função até do papel dos Estados Unidos, da Europa uhum. Ocidental, é o choque entre o que seria aí o mundo ocidental, leia-se Estados Unidos e Europa, contra a civilização islâmica, principalmente. Ou, né, como está colocado aqui no mapa, a civilização árabe-muçulmana. Tranquilo? Certo. Vamos pensar em exemplos, né, sobre esse choque de civilização de uma maneira um pouco mais simples. Vamos pensar assim. Se a gente interpretar que alguns países seguem essa ideia de choque de civilização, a gente pode pensar nesse conjunto de imagens. O conjunto de notícias que eu trouxe aqui exemplifica um pouco essa ideia, segundo Huntington, de conflito de civilizações, tá bom? Quando a gente pensa, por exemplo, né, como Trump definiu os 7 países da polêmica proibição de entrada aos Estados Unidos. Galera, essa matéria aqui
um momento em que o Trump começa ali, né, seu primeiro momento de mandato, né, como presidente dos Estados Unidos, e ele coloca ali vários países, né, de origem, vários países islâmicos, né, numa lista de proibição de entrada nos Estados Unidos, Síria, Iraque, por exemplo, tá bom? Ele, na verdade, ele usa a teoria choque de civilização para poder falar, ó, esses países não podem entrar, ou melhor, as pessoas desses países não podem entrar aqui porque são uma ameaça. Então ele leva a cabo essa ideia de choque de civilizações. Ou quando eu pego essa outra matéria do Globo que está aqui em cima, Europa vê islamofobia em alta após ataques recentes por jihadistas, tá bom? Essas notícias é muito comum porque a gente acaba tendo vários ataques terroristas na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, quando há um ataque terrorista de algum grupo fundamentalista, a galera acaba no entendimento de que todo muçulmano é uma ameaça. A gente sabe que não é bem isso. E acaba aumentando a islamofobia, né? O preconceito ao islâmico, beleza? É uma junção da palavra xenofobia, né? Com o islâmico, né? Islamofobia, beleza? Ou vamos pensar aqui nessa imagem, nessa notícia do El País, né? O muro não é entre México e Estados Unidos, mas entre este país e América Latina. Lembra lá da civilização latino-americana e a civilização ocidental, né, representada por Estados Unidos, Europa Ocidental e Austrália. Galera, então o muro que o Trump até passou a incentivar ainda mais a sua construção, ele acaba servindo não apenas para poder impossibilitar a entrada de mexicanos, mas da América Latina como um todo, já que o Brasil é um dos países que tem o maior fluxo, é um dos que tem os maiores fluxos de imigrantes para os Estados Unidos, e imigração ilegal, tá bom? Então é uma maneira de evitar. Ou, vamos pegar uma atualidade, né? Coronavírus. Como o surto está espalhando antigos preconceitos sobre a China e seus hábitos culturais? O choque de civilização, ele é um conceito, né, uma teoria, que fala muito do choque de culturas. E aí tem essa questão dos preconceitos que são estabelecidos em função de um acontecimento, como é o caso agora do coronavírus. Quando eu uso a expressão, né, como o Trump utilizou, né, de vírus chinês, ela está carregada de preconceito. Ela está embutida aí, né, de certa maneira, esse choque de civilização. Os valores chineses são outros, os valores ocidentais são outros. Está colocando isso. E como no mundo globalizado aumenta essas trocas, né, acaba em certo momento acontecendo os choques. Essa é a ideia que está colocada aqui. Tranquilo, galera? Aqui é só para a gente poder exemplificar esse conceito de choque de civilizações, como ela é interpretada por alguns segmentos, né, da sociedade, sobretudo os governos de alguns países. E aqui, percebam que eu dei foco para alguns países, né, sobretudo Estados Unidos e os países europeus. E também os países que representam, segundo essa teoria, as ameaças, né? Então, para os Estados Unidos, a ameaça é os islâmicos, a ameaça é os latinos. Para a Europa, a ameaça também são os islâmicos, e a xenofobia ela também se dá com povos de outras regiões. E também no atual contexto, muita gente até abraça a ideia de chamar de vírus chinês, né? Um preconceito aí com a China. O coronavírus é um vírus chinês. Não existe isso, né? Não é essa questão de ser um vírus chinês. Ele se originou lá, mas falar vírus chinês está carregada aí uma sinofobia, uma aversão ao asiático. Esse conjunto de notícias, na verdade, né, traz essa ideia. Eu não lembro como é que fala. Ô, Cajueiro, me ajuda aí, abre o áudio. Como é que fala isso aqui? É Charlie Hebdo? Hebdo? Eu não sei falar. É Charlie Hebdo. Como é que é? Hebdo. Tá, É tipo vermelho e depois do. tá. Charlie Hebdo. Enfim, vou ter que editar isso depois, vou deixar você falando, vai ser melhor. Aqui, né, a gente está vendo um jornal de sátiras, né, com os islâmicos. A gente está vendo aí várias sátiras com os islâmicos. E lembrar que esse jornal, né, acabou sofrendo aí um ataque de islâmicos fundamentalistas, em função de interpretarem todas essas imagens, né, essas sátiras, como algo violento para com a sua civilização. Então, eles até aproveitam o bojo dessa ideia de choque de civilização, né, estou falando da Europa, para poder falar, e a galera é fundamentalista mesmo, né. Bom, outro exemplo que a gente pode pegar de choque de civilização, né, quem acaba trazendo esse conceito e passa a utilizar, né, esse conceito de choque de civilização, por exemplo, essa questão do véu islâmico, né, em que alguns países europeus proibiram, como essa notícia do jornal Nexo traz aí para nós.
Em dezembro de 2003, em Tunis, o presidente, né, o então presidente Jacques Chirac, da França, mencionou o termo agressão ao se referir ao uso do véu islâmico a jornalista Elizabeth. E essa jornalista, né, comemorou, né, olha só, pela primeira vez, Jacques Chirac, né, presidente, reconhece que a França não é poupada do choque de civilizações. Ou seja, a França proibindo a utilização de um elemento cultural dos islâmicos, né? Então, você mora aqui na França? Beleza, você vai adotar valores franceses. Eu vou querer que você tire os seus elementos, os seus valores culturais trazidos de outras regiões do mundo, né? Tá bom? Isso é bem agressivo, na verdade, se a gente pensar. Galera, aqui a gente tem, só para exemplificar, né, a Barbie, que é um símbolo do que seria a cultura ocidental, sendo adaptada para o mundo islâmico, né, com seu véu. Nós temos aqui um jogo de vôlei, né, entre uma alemã e acho que aqui é do Egito, né, uma jogadora do Egito, numa Olimpíadas. A vestimenta, né, simbolizando um pouco essa ideia de choque de civilizações. Isso é tirado, às vezes, de como esse conceito é utilizado na imprensa. Então, são notícias de jornais que eu trouxe aqui para vocês, onde vem o elemento choque de civilizações e aí usa essa imagem para poder representar. E aqui a gente tem uma imagem, né, de uma senhora, né, uma idosa segurando um cachorro feroz. Esse cachorro feroz está escrito islamofobia, né? E tem uma frase aí, né? Traduzindo essa frase, está falando não tenha medo. Eu chamo isso de liberdade de expressão, né? Liberdade de fala, enfim. E uma família islâmica ali meio acuada, né? Em função dessa islamofobia, do preconceito que está cada vez mais crescente, né? A xenofobia, sobretudo na Europa e também nos Estados Unidos, né? E a gente vê esses elementos também no dia a dia, aqui na nossa realidade, né? De associar o islâmico a terrorista, tá bom? A islamofobia é algo muito presente. Bom, último slide, só para fechar então. Críticas a teorias do choque de civilizações. O principal crítico, eu coloquei segundo ali, é segundo, né? O principal crítico do choque de civilizações, galera, é o Eduardo Said. E ele vai falar assim: o Huntington, ele falha por tratar a cultura como algo monolítico, ou seja, uma coisa fechada, né? Imutável e homogênea. Então ele falha em tratar a cultura, né, como se fosse uma coisa, existe uma cultura ocidental, existe uma cultura islâmica, existe uma cultura latina. Então, segundo Eduardo Said, há um erro do Huntington em colocar dessa forma. O Ocidente não pode mais ser reduzido a uma entidade política branca e cristã, tal como é aí a maioria dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental. Até porque nós aqui que estamos na civilização latino-americana temos valores ocidentais, tá bom? Democracia, própria religião cristã, são valores ocidentais, não faz sentido pensar nessa divisão. Vai falar também o seguinte ponto: apesar de seus tão citados valores asiáticos, né, Japão e Coreia do Sul e Taiwan são normalmente inclusos no bloco ocidental, enquanto a China não é. Ou seja, o Japão, ele acaba hoje se aproximando muito mais dos valores ocidentais também. Claro que tem os elementos japoneses da cultura japonesa, os elementos da cultura coreana, mas eles se aproximam também de elementos da cultura ocidental. E aí ele vai fechar o seguinte ponto: Huntington é um ideólogo, né? Ou seja, carrega uma ideologia de fechar o mundo em bloquinhos, né? É alguém que quer transformar civilizações em entidades em algo que elas não são, entidades estanques, né? Fechadas, ou seja, eu fecho aqui dessa maneira e não mais de outra forma, né? Então, entidades estanques e fechadas, destituídas de múltiplas correntes e contras-correntes que animam a história humana. Na verdade, a história humana ela se dá pela troca. Se a gente fosse pensar a nossa civilização, ela deveria ser indígena, de fato, né? E não dos europeus, tá bom? Então, a gente, na verdade, aqui, ele vai criticar essa ideia de choque de civilizações. Beleza, mas ela não é algo fechado, não é algo imutável. Hoje tem valores ocidentais dentro da própria cultura islâmica e tem valores da cultura islâmica dentro da cultura ocidental. E só para brincar, né, para irritar um pouquinho, eu trouxe aqui essa imagem eu falo BTS, né, mas é BTS, né? Galera, K-pop, né? Vamos pensar no K-pop. Não é música ocidental isso? Quando eu ouço aquilo, para mim é música ocidental. Só que é uma música que foi, na verdade,
ressignificada a partir dos sul-coreanos e transformada aí em uma nova, sei lá, uma nova manifestação cultural, né? Muito influenciada pelos valores ocidentais. Ou vai dizer que para mim vai dizer que essas roupas, né, que esses artistas aí sul-coreanos estão utilizando são roupas de origem de fato sul-coreana, né, asiáticos? Não, são hábitos, pintar o cabelo, tudo isso são valores ocidentais. Então a crítica à ideia de choque de civilização é essa. Espera um pouquinho, né? Eu não tenho grupos fechados, na verdade há uma troca. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa crítica, né? A ideia de choque de civilizações serve apenas, de certa maneira, para alimentar essa visão de entender sempre o outro, o de fora, ou os outros grupos, como uma ameaça. Mas, para além disso, é importante entender que o mundo ele é constituído a partir de trocas, trocas essas culturais, sobretudo no período onde hoje a gente tem uma maior conexão, né? O período da globalização. Beleza? É isso, galera. A gente termina aqui só com a atividade proposta aí para vocês que eu deixei no roteiro de estudo, que é a página 58, e para vocês definirem também esse conceito de choque de civilizações. Perguntas, comentários, sugestões, anseios, desejos, medos? Pode falar ou digitar. Professor, só uma pergunta. Essa atividade é da página 58? Isso. Aqui não está. Não, Tá lá. beleza. Tá lá no caderno de vocês, tá bom? Só trouxe a imagem para vocês saberem. Oi, Marcelo. Oi, Bernardo. Saudade de você. Também. Oi. Fala, Ana. A gente vai entregar essa atividade por foto? Eu fiquei pensando assim, eu quero propor engajamento para os alunos. E engajamento é o aluno voltar no caderno, fazer anotação, estudar. Sabe, é levar realmente a educação, o hábito, a rotina de estudo de fato, entendeu? Eu pensei em fazer isso. E aí uma maneira de eu tentar cobrar do aluno é que ele mande foto. Só que tem uma questão, né? Às vezes o celular do aluno não é legal, às vezes ele não consegue anexar foto lá no negócio. Quem acha? Eu posso mandar um arquivo do Google Docs? Oi? Eu posso mandar um arquivo do Google Docs? Então? Isso, exato, pode ser, pode ser. Vocês podem, então... Professor, eu faço o seguinte, você falou para a gente botar no caderno. Eu vou responder no arquivo do Docs, vou respondendo ali e vou alimentando esse arquivo. Posso fazer assim? Melhor. Vocês entenderam a ideia da Cajuelo? Aham. Entendeu? Faz um arquivo do Docs e vai alimentando, ou um PowerPoint e vai alimentando. Vocês é que sabem. É uma possibilidade. Pode ser isso. Vou deixar livre, porque dada a situação, não dá para... tem que ser dessa maneira, né? Não dá para falar isso para vocês. Galera, só dá para ser dessa maneira. Não. Vocês também têm que ver qual é a melhor maneira de realizar essas atividades. Eu quero que vocês engajem novamente, porque esse é um ano de vestibular, é um ano importante, é um ano que o terceiro ano do ensino médio a gente poderia estar aí trabalhando muita coisa em sala de aula e a gente está perdendo, tá bom? E aí eu queria, na verdade, trabalhar essas ideias com vocês, trabalhar esses conteúdos. E para isso eu preciso que vocês façam anotações mínimas no caderno. Qual é a anotação mínima no caderno? Os exercícios, as atividades. Tem 2, 3... Sociologia de hoje, por exemplo, acho que são 4 questões que eu coloquei. Então é isso que vai no caderno, tá bom? Porque eu não vou ficar colocando toda a aula, toda semana, uma atividade para você entrar lá no formulário, porque senão você vai se perder. O que vai acontecer com vocês? Nossa, eu respondi quantos formulários? Tem 6 formulários de geografia. Qual que eu não respondi? Qual que eu respondi? Bom, eu resolvi simplificar. Só vai ter 2 formulários, porque aí vocês não se perdem. Vocês vão responder 2 formulários de geografia, e aí o acompanhamento com o caderno. Ou, como a Ana Cajuelo propôs, né, pode montar um arquivo no Docs, né, Word e tal, e ir escrevendo e alimentando esse arquivo. Acho que fica fácil dessa maneira. Fechou? Até deixa eu fazer um comentário com vocês aqui, aproveitar o momento. Primeiro bimestre eu dei as aulas para poder fechar o conteúdo com vocês, gravei todas as videoaulas e disponibilizei os arquivos. Pode pegar esses arquivos. Tenho as aulas, acho que eu gravei umas 4 aulas para o terceiro ano do ensino médio de geografia, e faltou um tema dessas 4 aulas de geografia, faltou apenas um tema, que é sobre ONU, e eu não esqueci isso, eu vou retomar isso com vocês depois, tá? Mas não precisa anotar o caderno desse período, não. Vamos pensar agora o segundo bimestre, porque o primeiro bimestre eu já passei para vocês os slides. E aqui eu estou passando também, na verdade. Esse slide que eu utilizei hoje aqui, por exemplo, eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês vão ter isso. A única coisa que eu quero é que vocês produzam o entendimento da aula. Como isso? Respondendo os exercícios. Beleza? Beleza.
Fechou? Então, acabamos, galera. Se não tiver mais nenhuma pergunta, beleza. Se não tiver mais nenhuma pergunta, acabamos. Mais alguma questão sobre essa aulinha que eu dei aqui? Onde que vai estar os slides para baixar? Esse tá tudo no Google Sala de Aula, no mural, o Ah, Eric. beleza. Eu coloco tudo no mural. O único que eu não coloquei foi esse aqui ainda, tá bom? Eu não coloquei ainda. Acho que eu tenho que parar de gravar isso, porque depois eu vou ter que editar toda essa merda aqui. Então, Vai ter que cortar. Ih, olha lá, mais um pra cortar aí. mais um. Eu não aguento, velho.